De hoje, focando a prosperidade espiritual. Primeiro, entenda que Deus ele ama quando você prospera. Isso está na palavra e a gente vai começar lá no Salmo 35, versículo 27. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido. Base bem simples: quando você prospera, você engrandece a Deus. Quando você não prospera, Deus não é engrandecido contigo. No passado, estou falando de 1950, 1960, a igreja ela tinha uma mentalidade, pessoal, muito escassa. Isso são pregadores da época que dizem, tá? Não estava vivo lá para poder te dizer. Mas tinha uma mentalidade muito escassa, que alguns ainda carregam, muito pouco, mas ainda carregam. A ponto de orarem a Deus para nunca deixar o pastor dessas pessoas prosperarem, para que ele ficasse sempre na miséria e assim mantesse a sua humildade. Eles vinculavam muito a miséria como ser humilde, ou seja, eu passo dificuldade, eu sou humilde. Muitos no passado faziam isso e faziam esse tipo de oração, a ponto dos membros de X congregação, independente de qual seja, fazer um tipo de oração como essa: Senhor, mantenha o meu pastor na miséria, porque assim ele permanecerá humilde. Então eles ligavam a falta da prosperidade, ou seja, o dinheiro, a falta do dinheiro, a escassez, com humildade. Quanto menos tenho, mais humilde eu sou. E que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Afinal, Jesus ele veio mostrar toda a diferença. Quando você observa dentro de uma igreja que a pessoa não gosta de dizimista, ela reclama de quem quer, ou ofertante, ou ela se incomoda com alguém que dá uma oferta grande, significa que essa pessoa ela não tem nem um pouquinho, ainda ela não está nem um pouquinho bem diante de Deus. Porque como vamos incomodar com alguém que está fazendo a obra de Deus de uma forma tão especial como essa? E é isso que nós temos que tratar, pessoal. E com base nisso, lá no livro na terceira epístola de João, nós vamos ver uma citação de João. O que eu preciso entender, o que eu preciso estar, como que eu preciso estar para a minha vida em todas as áreas fluir. E isso vai trazer grande resultado para a gente. Terceira epístola de João, capítulo é 1, só tem um capítulo, né? O versículo é o 2, tá? O apóstolo João, ele escreve a um homem chamado Gaio, né? Que é um dos, vamos colocar, discípulos de João, né, os seguidores, assim como Timóteo foi de Paulo, Tito foi de Paulo, tem esse Gaio aqui que João escreveu para ele, esse homem chamado Gaio, e serve para nós hoje. Pessoal, por incrível que pareça, depois de uma mensagem dessa, todo mundo tinha que se levantar a mão e dizer muito obrigado, Jesus, por o Senhor acreditar em mim. Mas por incrível que pareça, ainda tem muitas pessoas que se fecham, para ver que é espiritual. Se não fosse espiritual, não teria quem se fechasse. Não tem porquê. Se Deus está falando que Ele quer meu sucesso, que Ele quer que eu seja bem sucedido, por que eu ficaria achando que isso é desnecessário? Não é verdade? Se Ele quer meu sucesso, só se eu quiser sofrer. Mas Jesus não quer que eu sofra, afinal Ele fez isso por mim. Então nós temos que entender. E aqui no capítulo 1, do versículo 2, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente como que tem que ser a nossa vida. E nós temos que usufruir do melhor. E diz assim, ó: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. O que significa isso aqui, pessoal? Prosperidade. Desejo que te vá bem em todas as coisas é simplesmente isso. Prosperidade é ser bem sucedido em tudo. Não é só financeiro, onde que muito generalizo. Não é só financeiro, é ser bem sucedido. E o apóstolo João, virou para esse homem chamado Gaio e disse: amado, eu desejo que você vá bem em tudo. Eu desejo que você vá bem em todas as coisas. Mais ainda, e que tenhas saúde. Já viu alguém com muito dinheiro e sem saúde? Não adianta, gente, é incompleta a vitória. Tem muitas pessoas assim. O irmão chegou para mim hoje comentando após a mensagem do primeiro culto, ele disse: pastor, e aqueles homens que são os mais ricos? Porque os mais ricos do mundo são ímpios. Falei: pois é, por isso que eles não são prósperos de verdade. Eles podem ter muito dinheiro, mas muitos não têm saúde e muito menos não têm vida, não têm alegria, não têm salvação. Prosperidade traz tudo isso, pessoal. Vai muito além. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde. Aí vem a parte principal desse versículo: assim como vai bem a tua alma. Então, para eu ser próspero, antes de qualquer coisa, o que tem que estar bem? A minha alma. Assim como vai bem a tua alma, ou seja, não tem que começar a ir bem, já tem que estar bem. Quando a minha alma está bem, todo o resto fica mais fácil. Ele disse: amado, eu desejo que você vá bem em tudo.
e que você tenha saúde, porque é preciso ter saúde. Como você vai desfrutar do que é seu se você não tem saúde? Assim como a sua alma já vai bem, a sua alma já está bem. Lembrando que a alma, pessoal, é fácil de interpretar, de entender. Corpo, matéria, nosso corpo. Alma, intelecto, mente. Espírito, coração, que não é o órgão, mas é o que nos mantém de pé, que é a nossa verdadeira pessoa, que é eterna. Lembrando que a alma também é eterna. O único que não é eterno é o corpo. Mas, de tudo isso, ele diz que a nossa alma tem que estar bem. A nossa alma tem que estar bem. A sua alma tem que estar bem se você quer prosperar. A minha alma tem que estar bem. Eu desejo que você vá bem em todas as coisas, que você prospere em tudo, que você tenha saúde, assim como a sua alma já está bem. A sua alma está pronta. A sua alma já está pronta para ter o melhor. Quem gostaria de ter o melhor aqui? Todo mundo quer, só que para isso minha alma tem que estar bem. Não tenho que ter nada no meu coração, pessoal, na minha mente, que possa interferir o que Deus quer me dar. Ele quer que eu tenha sucesso. Deus ama a prosperidade, o sucesso, tudo que você pode ter. Deus ama a prosperidade do seu servo para que ele seja engrandecido. Deus não vai ser engrandecido, me perdoa a expressão, na derrota. Não tem como. Oh, Deus seja louvado, eu perdi, eu fui mandado embora de casa, foi isso e aquilo. Onde que Deus seria glorificado aí? Onde ele seria engrandecido? Não tem como, não faz sentido uma coisa com a outra. Mas no momento que nós crescemos, nós prosperamos, como vai bem a nossa alma, ele é engrandecido. E é isso que vale bastante, é isso que pesa, é isso que tem que acontecer. Lá no livro de Isaías 1,19, eu fiz uma pergunta aqui, né? Quem quer o melhor? Lá ele explica. É uma mensagem, pessoal, bem conhecida já, até da minha parte, eu prego bastante esse versículo. Mas encaixa perfeitamente na mensagem de hoje. Hoje você vai entender que nós vamos repreender a oração da fé. Eu estou fazendo hoje em especial, devido ao tema, eu estou citando só uma mensagem, tanto que eu já cheguei pregando direto ela, né? Não dei nenhuma abertura para nada. E nós estamos entendendo hoje que quando você usa o que você adquire aqui como fé, você vai expulsar os demônios que estão amarrando a sua vida financeira se tiver alguém aqui com um problema financeiro. Você vai amarrar esse demônio da mesma forma que você amarraria um demônio que colocaria e expulsaria, que traz doença. Porque demônio é demônio, né, pessoal? Muda o nome só, mas a função dele é destruir. Tem só os seus tópicos, mas ele vem destruir. Destruir a saúde, mas destruir também a vida financeira de muitos. E lembrando, tem pessoas hoje com um problema na saúde, porque a vida financeira está amarrada. Tem pessoas gastando dinheiro com remédio que é simplesmente um devorador e que pode ser repreendido, expulso e o que você precisar chegar. Simples o entendimento. Isaías 1,19. Uma palavra bem completa, bem simples, mas completa do que a gente precisa entender. Primeiro diz: se quiserdes e ouvirdes. Tem a tradução que está aí na tela para a gente. E obedecer, que ouvir é a mesma coisa, tem esse sinônimo de obediência. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Tem tradução que diz o melhor. Alguém tem essa tradução aí, gente? O melhor dessa terra? Ali atrás o irmão tem. Então, se você quiser e você obedecer, que é uma junção uma com a outra, né, você vai comer o melhor da terra. Aí, se a gente limitar só pelo querer, todo mundo perguntei aqui se quer ter o melhor, todo mundo quer. Mas não é o querer de ter o melhor, porque isso é óbvio, pessoal, que todo mundo quer o melhor. Mas o querer que está escrito nesse versículo é literalmente você querer obedecer. Muitas pessoas hoje simplesmente, vamos tratar como eu estou falando da vida financeira, muitas pessoas hoje só devolvem o seu dízimo porque é uma obrigação. E reconhece isso como obrigação, porque isso é bíblico, né? Que a gente usa essa palavra obrigação, tem gente que acha que é desnecessário. Já a ponto de ouvir que o dízimo é voluntário, desde quando isso é real. Prova através da sua vida que eu acredito. Contrário disso, eu não vou crer nunca. Aí é totalmente obrigatório, que ele não usa esse termo porque se torna um pouquinho pesado, então é um dever, né? Quando você entende que é um dever, você sabe que quando você é fiel, a Bíblia diz no Malaquias 3,11 que o devorador ele é repreendido. Então muitos só obedecem, não que é o caso de alguém, mas só obedece, pessoal, a ordenança de devolver o que é de Deus, porque sabe que é o correto. Então se não fosse necessário, eu não faria. Isso mostra o quê? Que eu obedeço, mas eu não queria obedecer. Então, para que eu possa vincular a bênção, que é o melhor da terra, à minha obediência, eu tenho que querer obedecer. É igual a pessoa, por exemplo, para ficar mais fácil de entender, que é casada, mas ela só mantém o seu casamento porque ela sabe que
não pode separar se não houver adultério. E mesmo assim tem que ver, a ver se não tem perdão. Então ela mantém o seu casamento, que parece somente uma questão de aparência, porque ela sabe que não pode. Porque está escrito em Mateus 19,6 que o que Deus uniu, não separa o homem. Então ela não separa. Mas a vontade dela era o quê? Há muito tempo separar. Ou seja, ela está de corpo presente, mas o coração dela não está junto com ela. A alma dela não está bem. E aí não é próspero. Aí não consegue, ou seja, ela simplesmente, eu digo ela, a pessoa, tá pessoal? Ela simplesmente obedece, mas se dependesse do querer pessoal dela, não obedeceria, teria acabado faz tempo. É um simples exemplo, como vida financeira, como qualquer outra área. Então, para eu comer o melhor da terra, possuir o melhor da terra, eu tenho que querer obedecer. Constantemente eu falo sobre isso aqui, quanto que é necessário. É como se eu estivesse aqui só por obrigação e eu não quisesse pregar para você. Um culto seria infrutífero. Eu estou obedecendo, mas não quero fazer. Não daria muito certo. Da mesma forma, o lado oposto. Eu estou aqui, mas não queria estar aqui. Se você ligar a obediência ao seu querer obedecer, porque o querer é o querer obedecer, não só comer o melhor da terra, você vai estar com a sua alma bem. Porque aí eu vou estar fisicamente diante da situação e vou estar mentalmente diante da situação. Já aconteceu com alguém? Creio que sim. Que você, por exemplo, está num ambiente de corpo, mas somente ela vai para tudo que é lugar, você nem presta atenção no que está acontecendo? É literalmente isso. Você não quer estar aqui, simplesmente o seu corpo quer. É aquela pessoa que está ansiosa para depois do culto. Que acontece muito, pessoal, não estou julgando ou condenando quem faz isso. Se vier a tentação, você repreende. Mas vem aquele pensamento de você simplesmente chegar, depois isso, o que eu quero, está passando isso, passando aquilo, somente viaja em qualquer local desse planeta. Menos aqui dentro ela fica. É simplesmente, eu estou presente de corpo, mas a minha alma não está bem. Ela não está junto comigo. Precisa ligar uma coisa na outra. Fazendo assim, comeremos do melhor da terra. A nossa alma vai bem, e Ele deseja que a gente vá bem em todas as coisas. E coisa boa. Isaías 53, quem não conhece essa passagem? Essa passagem nós ligamos muito e falamos muito, e que tem que ser falado mesmo, pessoal, para a cura e para a libertação. E é verdade, ela está aí para ser usada dessa forma. Que Jesus Cristo levou sobre si nossas dores e enfermidades, nós vamos ler. Mas não se limita só a isso. O Senhor Jesus não só morreu e ressuscitou, primeiramente ele morreu, né? Se entregou para nós, para a nossa cura. Ele não só morreu para tirar os nossos pecados. Tudo isso Ele fez. Ele morreu para a nossa redenção total? Sim, mas Ele também fez isso para que nós saíssemos da miséria e prosperássemos. E aí a gente às vezes não pega essa parte e continua sofrendo. Questão financeira. Tem que vender o almoço para comprar janta ou vice-versa. Vira e mexe, alguém da família vem pedindo dinheiro. E parece que, cuidado, nem sempre é Deus, tá bom? Que às vezes coloca uma situação como essa. Sempre tem alguma coisa. As vendas caem de repente. Nesse mês, misericórdia. Naquele mês, meu Pai do céu. A crise vem no mundo, mas quem não está com a alma bem, atinge a pessoa. Então, tudo isso é espiritual. E como que eu venço isso? Você não precisa vencer diretamente, porque você já é vencedor. Você precisa entender. Esse é o ponto principal. Da mesma forma que a gente não precisa ser curado, porque a gente já é curado. Nós tomamos posse da cura, afinal Jesus já morreu e levou na cruz os nossos pecados e nossas enfermidades. Da mesma forma, eu e você já somos prósperos. Falta talvez entender isso e tomar posse dessa bênção. E está escrito aqui, tá? É um resumo, a gente vai entender isso aqui. Versículo 4 e 5, mais conhecido, mas a gente vai além. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o quê? Paz. Estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mais ainda, pessoal, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu
a boca. Aqui tem uma curiosidade, não é curiosidade, um entendimento simples, né? A Bíblia fala que Jesus foi como ovelha ao matadouro, foi como ovelha aos seus tosqueadores. Tosqueador é aquele que tira, pessoal, toda a lã da ovelha, e ele foi como ovelha muda. Toda a lã da ovelha, se nós trazemos sem distorção, é simplesmente entender isso. Na tradução dos dias de hoje explica melhor, mas só para a gente entender, a lã da ovelha é o material de troca. A lã da ovelha é o material de troca, é ele que aquece a ovelha e tudo mais. A lã é o que dá lucro, além do próprio sacrifício da ovelha. Mas a lã é o que dá lucro, que faz hoje, que nós podemos falar aqui de uma forma bem comum, faz roupas, faz outras coisas, matéria-prima para muita coisa. E ele foi como mudo aos seus tosqueadores, ele deu a lã dele por você também. Senão a Bíblia não precisaria dar esse detalhe de ovelha. Poderia pular se não fosse necessário. Ele deu o sustento dele para a sua vida. Ele fez isso por mim e por você. Porque Jesus foi como ovelha muda no Calvário. Ele foi calado, ele não reclamou, ele fez isso por nós. Se ele reclamasse, perderíamos as bênçãos, porque a murmuração é destruidora. Ele foi calado e fez isso por mim e por você, para dar o melhor. Mas vai mais além, versículo seguinte: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano na sua boca. Aí versículo 10: todavia ao Senhor agradou o moê-lo. Deus se agradou em fazer isso, mas não por ver o seu filho, mas pelo que o seu filho fez por nós. Mas ainda, fazendo enfermar, ele pegou e colocou a nossa enfermidade nele. Jesus não tinha doença, Jesus não tinha um pecado, mas foi colocado a nossa enfermidade nele, fazendo ele enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, nosso pecado também foi colocado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, ele quer te dar mais dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Pessoal, ele quer que você cresça, ele quer que você tenha sucesso. Não é nada absurdo o que eu estou dizendo, não estou falando aqui a lei do que tem uns perturbados que falam essas coisas, né? Positivismo. Que pessoal, não sou positivo. Jesus, ele é para cima, ele é vitorioso, ele fez por mim, agora eu vou ficar sofrendo? Eu não vou ter do melhor? Lógico, não estou falando para esbanjar, chegar lá e comprar o que eu não tenho. Não, mas ter do melhor, dar o melhor para minha casa, comprar do melhor. Se hoje eu não tenho condição de dar um filé mignon, amém. Eu não estou falando que você tem que chegar lá e comprar fiado, mas ora para Deus: Senhor, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter e vou dar do melhor para a minha família. É isso que a gente tem que entender. Só que muitos estão parados, estão travados, simplesmente achando que não podem ir além. Não, estou suficiente, o que está bom aqui para mim está sim. Eu gosto muito de um irmão, pessoal, eu gosto muito, né, assim, um exemplo de falar, do jeito que ele falou. Ele chegou uma vez para mim, ele falou assim: olha, Deus me deu o ministério de ser coluna. Ele me deu o ministério de ser coluna. E olha, Deus tem me abençoado, eu estou em um nível onde eu não preciso mais crescer, porque o que eu ganho dá para eu viver muito bem até o final da minha vida, eu consigo viajar para onde eu quero, fazer o que eu bem entendo, sustentar minha família, minha esposa e assim por diante, quando vier os filhos, no caso, dá para eu fazer tudo mais um pouco, mas eu não posso parar, porque Deus me deu o ministério de coluna e Ele quer que eu cresça mais, para fazer pela obra. Pessoal, quando a gente entende, interessante, quando a gente entende e abre o nosso entendimento para isso, está simplesmente falando: Senhor, o Senhor se sacrificou por mim, para que eu pudesse ter tudo isso. Saúde, todo mundo quer. Lembra que o apóstolo João falou? Amado, desejo que vá bem todas as coisas, que tenha saúde. Precisamos. Afinal, temos que ter uma boa saúde para ter prosperidade, para poder trabalhar. Mas também, principalmente, vai bem a sua alma. Porque se minha alma vai bem, qualquer área da minha vida eu sou abençoado. E eu quero também prosperar, eu quero ter condição para dar, para poder ajudar a obra, para poder ajudar minha família, para poder ajudar quem o Senhor colocar diante de mim. Cumprindo o que está em Deuteronômio 28, 12. Que emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Essa é a verdade, gente. Que Deus possa nos usar e fazer isso acontecer, e vai. Olha o que diz no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12. Se o dinheiro não fosse bom e não fosse para ser usado por nós, não estaria escrito aqui dessa forma. E é uma coisa bem simples de entender, pessoal. Desde o início, Deus fez o homem para dominar. Amém, gente? Lembra? Não tinha dinheiro na época lá do Adão, né? Depois foi crescendo, não tinha, era tudo troca. Adão, depois que foi expulso do Éden, no caso, não tinha. Mas ele fez, o Senhor Deus fez o homem para dominar sobre todas as coisas.
Deu até o nome dos bichos, o Adão. Como que pode o Adão chegar para um bicho que tem grandão com umas orelhonas e uma tromba e falar, você vai se chamar elefante, na língua dele, né? Aí foi traduzindo, chegou o elefante para nós, olhou para o outro e viu, Deus deu esse poder, esse domínio sobre todos os animais, os frutos e tudo isso ele fez. Aí vai nós aqui, às vezes estamos na fé, estamos dentro de uma igreja onde que a fé é pregada para você crescer, não que alguém faça, e não quer crescer. E quer ainda ficar dependendo de alguém. Desculpa, não é ofendendo não, é para despertar. Não, tá bom, eu moro na casa do meu papai, da minha mãe, não paga aluguel. Gente, que paga aluguel, não estou falando para sair da casa do seu pai para pagar aluguel, estou falando para você ir possuir o que é seu por herança. Tem muita casa para você comprar aí. Ora a Deus para ver se não te dá condição. Mas para isso, a minha alma tem que estar bem. Porque nem todo mundo está entendendo o que é ter alma bem. Muitos não conseguem nem ser fiel nos dízimos e ofertas, como que vai estar bem? Não consegue nem honrar Deus, vai honrar o homem? Vai honrar um compromisso com o banco, vai ficar lá na nossa caixa lá e fazer chegar lá, eu quero fazer um financiamento aqui, pegar o que é meu. Nem vai honrar, se não honra Deus, vai honrar o homem? Não tem como, uma hora vai falhar. Mas quando honramos a Deus, as coisas fluem, porque a nossa alma está bem. Ele quer que eu e você vá bem em todas as coisas. Eclesiastes 7,12. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Vem falar que não gosta aí. Pessoal, imagina que não precisa expor, não precisa falar nada, é só um exemplo. Pessoal, seria muito bom você ter todo mês dinheiro sobrando na sua conta para fazer o que você bem entende, né? Parar de chegar e falar assim, eu quero viajar. Você vai, nada contra quem faz isso, tá, pessoal? Ser hipócrita, que até eu já fiz isso. Mas assim, chegar a um ponto, você fala assim, eu quero viajar com a minha família. Você não precisar simplesmente entrar no site, ver parcelamento, parcelar em 10 mil vezes para você conseguir viajar um pouquinho. Aí você vai para a viagem, acabou a viagem, você continua pagando o resto da vida. Toda vez que você vai pagar lá, fala, nossa, já foi. Já andei, já fui. Só ficou a lembrança. Nada contra quem faz isso. Não estou dizendo que isso é pecado. Mas não seria muito bom chegar e pagar à vista? Por que nós não podemos ter isso? Se o dinheiro serve de sombra. Sombra tem um símbolo simples de descanso, de repouso. Quando o Senhor coloca a sombra para o seu povo, é para descansar. Está aqui, porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Por que eu não vou querer? Sobre a palavra, como eu estava falando de Adão. Adão foi feito para dominar. O problema é que muitas pessoas são dominados pelo dinheiro. Mas Deus te fez para dominar o dinheiro, não ser dominado por ele. Aí quando a pessoa não tem estrutura, a alma não vai bem, o dinheiro domina ela. Eu não posso, por causa disso, por causa daquilo. Aí já vem, me perdoe a expressão mais uma vez, mas já vem muitas pessoas que não têm entendimento falando, para que vai dar dinheiro lá, quer enriquecer o pastor? De quando a gente tem dinheiro, pega para a gente. Se alguém fez isso, presta conta a Deus, pessoal, a obra é dele. E a pessoa vai lá e não faz, não honra, não faz isso, não faz aquilo, e ainda não cresce. Fica preso. O Senhor nos deu dinheiro para nos dar sombra, pessoal, nos deu a condição. Mais ainda, versículo aqui a continuação. Mas a excelência da sabedoria é ela que dá vida ao seu possuidor. Mas eu tenho que ser excelente nessa sabedoria. Não é de qualquer jeito que eu vou adquirir ela. Eu preciso ser excelente, fazer as coisas de uma forma excelente. E ele vai dar vida àquele quem possui. O Senhor Jesus é tão perfeito, pessoal, que eu tenho explicado hoje sobre a palavra, que ele fez tudo para que eu e você tivesse do bom e do melhor. Mas tivesse do bom e do melhor. Claro que como qualquer coisa na vida se conquista passo a passo. Todos hoje que têm alguma coisa e está estável, né, que está ainda bem e vai permanecer, são pessoas que conseguiram construir uma vida da forma correta. E se está na forma correta, pode vir vendaval que for, não vai abalar, porque você está estruturado. E o Senhor Jesus deixou tudo o que nós precisamos para prosperarmos. O Senhor Jesus deixou tudo o que nós precisamos para crescermos. Todos têm que dar o primeiro passo, mas quem deu o primeiro passo e vai ver resultado, vai dar o segundo. Quem vai dar o segundo, vai ver resultado, vai dar o terceiro. E assim vai ser, cada vez mais, até chegar a essa excelência que Deus te dá através da sabedoria, onde a pessoa prospera. Eu estou explicando aqui, com base em tudo que a gente está entendendo, que Jesus, o Senhor, o nosso Salvador, é nosso Salvador, não é? Maravilhoso. Ele se fez pobre para que eu e você fosse rico. Aí a gente vai entender o que eu quero dizer. Isso está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. O que isso significa? Ele quer que você cresça, que você prospere. Tem até um pessoal lá, tem até uma pessoa que colocou lá, você quer prosperar? Acorda cedo e trabalha. Sim. Mas você quer prosperar, acordar cedo, trabalhar e multiplicar? Seja de Deus. Porque onde você entrar, você vai crescer, vai ser destaque. Vá lá,
Seja de Deus para ver. Acorda cedo, vai trabalhar como de costume. Passa o cartão na hora certinha. Honra o seu compromisso. Tudo bonitinho, quem trabalha de funcionário em alguma empresa, faz tudo isso. Mas duvido que você não vai crescer mais quem está lá. Porque o sol vai brilhar sobre a sua cabeça. Pessoal, nós somos de Deus. Nós somos do Senhor e às vezes não tem faltado esse entendimento. Ah, tão difícil, já ouvi várias vezes. Pessoas que são dizimistas e ofertantes que não estão prosperando. Por quê? Tem um demônio amarrando sua vida financeira. Aí alguém pode falar, mas o pastor Nel disse que amarra o devorador. Mas quem disse que só tem o devorador? O devorador é um dos. Tem o migrador, tem todos os outros lá, que eu não vou falar o nome, que eu não tenho lembrança agora. Tantos outros. Então nós temos que repreender. Da mesma forma que a gente repreende um mal, uma doença, e Jesus vem e opera e cura, tira um caroço, um nódulo, um mioma, um câncer, tantas coisas pesadas, ele também prospera. Ele expulsa o demônio que amarra o seu dinheiro, que está nessa terra. E aí ao expulsar, nós expulsamos no nome dele. Ao expulsar esse mal, Jesus vem e dá ordem aos anjos ao nosso respeito e nos abençoa, porque quem são os ministradores de bênçãos, segundo a Bíblia, é os anjos. São os anjos. E eles trarão para nós o que a gente tanto espera. E é simples, é só entender e orar. É simples o entendimento. Eu tenho feito uma pergunta aqui, pessoal, para a igreja, no modo geral. Alguns já sabem porque já ouviram. Para você, Jesus, no seu tempo terreno, onde ele era um homem, claro que ele deixou sua prerrogativa de Deus e se fez como homem, mas não deixou de ser Deus, só que ele colocou e chegou como homem. Quem que acha que Jesus era rico na sua vida aqui na terra? Levanta suas mãos assim, alguém sabe? Crê? Vocês ficaram com dúvida, né? Alguns não, alguns já estão na certeza. Quem que acha que Jesus era pobre? Não estou falando de classe média não, tá, pessoal? Rico ou pobre só. Porque a Bíblia não fala de classe média, não falaria. E o que a Bíblia fala referente a isso? A resposta é bem clara, Jesus era rico. Eu não estou querendo criar nada e fingir nada simplesmente sobre isso. E aí, cuidado para dar aquela distorção, né? Não, pastor, tem que ver que ele era rico, porque ele tinha todas as bênçãos espirituais. Não, estou falando na terra. Jesus tinha casa, tinha uma boa família, possivelmente, né, ele tinha uma ótima condição financeira. Tudo isso para nós entendermos. E a Bíblia fala que ele era rico. Depois, quem quiser, você pode ler o 2 Coríntios 8 inteiro e vai entender que o apóstolo Paulo explicou. No versículo 8 e 9. Vamos pegar essas duas bases. 2 Coríntios, capítulos 8, versículo 8 e 9. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Olha o versículo 9, povo de Deus. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o que, gente? Rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Quem crê que Jesus quer te ver rico aqui? O que ele não quer ver você é sendo dominado por sua riqueza. Ele disse para um jovem conhecido como jovem rico, que ele tinha que vender tudo, dar aos pobres e depois segui-lo, não foi? Mas o jovem rico, a Bíblia fala que ele baixou a sua cabeça, virou as suas costas e saiu triste. E Jesus disse, dificilmente, não disse que era impossível, alguém que é rico entrará no reino dos céus. Esse rico é alguém que ama a riqueza. E ele provou que amava mais a riqueza que Jesus pelo fato de ter virado as costas para Jesus. Então não é o fato de ter condição, é o fato de amar a condição. Nós temos e sabemos que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então se eu amo Ele todas as coisas, claramente eu vou ser abençoado. Jesus, então, a Bíblia diz que Ele se fez pobre para que nós pudéssemos enriquecer. Jesus se fez doença em nosso lugar para que fôssemos curado. Lembra que a Bíblia fala lá em Isaías 53? E ele tomou as nossas enfermidades e colocou sobre si, para que nós fôssemos curados. Aqui o apóstolo Paulo ele abre o entendimento dizendo, ele se fez pobre, e pela pobreza dele você vai enriquecer. Ele pegou o que podia ser miséria, o que quer que seja, colocou sobre ele para que nós se enriquecêssemos, né? Isso eu entendo cada vez mais, eu trago para a obra de Deus, pessoal. Às vezes, por incrível que pareça, tem meses que parecem difíceis. E aí Deus me fez entender o que eu não entendia antes. Meses assim, que às vezes a igreja não consegue como gostaria, né, a condição. É um exemplo, às vezes Deus dá vitória todos os meses, mas tem mês que é mais apertado, aí fica aquela batalha, aquele negócio todo. E por quê? Aí Deus me fez entender que Ele permite muitas vezes, quando não há pecado, tem que ser arrancado. Mas Ele permite muitas vezes uma certa dificuldade para as pessoas que estão
sendo levantadas na igreja possam ajudar e, consequentemente, prosperar. Porque a Bíblia diz que aquele que dá, recebe. Se a igreja sempre, como corpo de Cristo, porque a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo, não precisasse, como que você ia prosperar? Se só prospera com a bênção de Deus aquele que dá. Eu não ia pedir oferta. Se você não recebe, você não pede oferta, você não vai lá. Se eu não peço oferta, você não dá. Se você não dá, você não prospera como Deus quer que você prospere. Então, pela pobreza dele, pela necessidade dele, Deus nos enriquece. E eu creio nisso fielmente. Quando o negócio vem com tudo, pessoal. Deus abençoa. O Senhor, ele é tão perfeito que a gente conhece, não precisa abrir a Bíblia. João capítulo 10, versículo 10, ele diz, dá duas posições. Primeiro, o ladrão vem senão a roubar, a matar e destruir. Aí Jesus fala dele em primeira pessoa. E eu vim para que tenham vida e a tenham com vida com abundância. Abundância. Sabe o que é isso? Abundância. O que tem de casal brigando por causa de falta de dinheiro, hein? Isso é vida abundante, gente? Se fala, pelo amor de Deus, que é. O que importa é que eu vou para o céu. Tá bom, você pode ir para o céu miserável, mas você pode ir para o céu bem rico. Depende de você. Não é a riqueza que vai te levar para o inferno, é o amor a ela. Eu posso. E claro, quando a pessoa ela tem a prosperidade dentro dela, ela vai e ajuda. A Bíblia diz que a alma generosa vai fazer o quê? Prosperar. Quanto mais ela tem, mais ela dá e mais ela recebe. É impressionante como funciona o negócio. Só que o desafio é o primeiro passo. Talvez para alguns o segundo passo. Outros é aceitar a palavra da forma que ela é. Não estou falando nada exagerado. Não precisa fazer sacrifício, é simplesmente obedecer. Deus tocou, você vai e obedece. Dízimo nem se fala, é obediência. Deus tocou, você simplesmente em ser passou a ser. Deus tocou nada, Deus chamou, porque é uma questão de chamado, é questão de obediência plena. Você é. Doa quem doer, o mês que for, dificuldade ou não, você continua sendo fiel, porque Deus não deixou de ser Deus. Esse tipo de vida faz a diferença na nossa vida. Só que claramente, quantos desafios não aparecem? Quantas pessoas decidem ser fiéis, às vezes não aparece uma solução aparente. Mas com certeza você sabe o que está fazendo para Deus, então Ele vai trazer para você o que você precisa. Ele não deixa o seu filho padecer. Cabe a nós entender. Então, se o Senhor, voltando para a mensagem, Ele se fez pobre, é para que eu fosse rico, para que eu pudesse prosperar, para que eu fosse cada vez mais abençoado. Ele assumiu a minha pobreza, então eu não vou aceitar isso na minha vida. Não vou ser, pelo amor de Deus, pessoal, não vou ser egoísta, não vou ser nada, não vou me achar melhor que ninguém por isso. Mas que eu tenho o direito das bênçãos, eu tenho. Da mesma forma, se eu sou curado lá, a pessoa vai lá no hospital, o médico vai lá e diz, você não tem, a sua vida já está contada os seus dias, não tem cura para o que você tem. Aí Jesus vai lá e te cura. Você não vai na cara do médico esfregar ele, lá, seu incrédulo, seu demoníaco, seu capeta, você estava usando sempre pelo diabo, Jesus me curou, fica quieto, mandou falar. Você não vai fazer isso no médico, não é assim? Não vai fazer isso. Pelo contrário, você fala, Deus seja louvado, Jesus me curou. O médico fica abismado e vai ficar, nossa, é milagre. Resumindo, né? Da mesma forma, a prosperidade. Você não vai chegar diante de alguém e esfregar isso na cara de alguém. Mas eu posso mostrar porque Deus vai ser engrandecido. Deus ama a prosperidade do seu servo e seja o Senhor engrandecido. Cabe a nós entendermos. Então, quando nós assumimos e fazemos, as coisas acontecem. Pessoal, olha só esse exemplo, ainda não citei não, mas vou citar para vocês hoje. Conversava com o irmão, ele deu esse exemplo. João capítulo 2. Mostrando que Jesus era rico, hein? Aqui a Bíblia dá um resumo, né? Paulo falando, ele era rico, mas ele se fez pobre para que na sua pobreza você enriquecesse. Ele quer que você cresça. Ele pagou preço por mim, pagou preço por você, para que pudéssemos ter do melhor. Então vamos usufruir disso. Vamos usufruir. Cabe abrir o entendimento e crer, obviamente, como qualquer parte da Bíblia tem que crer. João capítulo 2. Eu nunca tinha entendido dessa forma, pessoal, mas que lindo entender dessa forma, né? Como a gente está nesse entendimento, tem muitas revelações aqui. Mas é bom enfatizar que nós estamos entrando no primeiro milagre de Jesus, significa que ele não tinha feito nenhum ainda, nem a sua mãe tinha visto ver ele fazer milagre. Ele estava num casamento. Não é por nada não, hein, pessoal? Jesus foi convidado para o casamento. Não sei se já aconteceu com alguém, ou não estou falando para expor alguém não, é só para exemplo. Mas normalmente quando você chama alguém, você espera presente, né? Espera ou não? Não, vai falar que não. Chama, é só de coração. Tudo bem, mas se ele trouxer um presentinho, é legal. Né? Bom, Jesus foi convidado. Isso prova que ele tinha. Lembrando que ele era filho de carpinteiro, então ele teve profissão até os 30 anos de vida ativa. E carpinteiro, pessoal, estão falando há 2000 anos atrás, né? 2000 alguns anos atrás aí, nós estamos falando de uma profissão que não era tão, né, desvalorizada como infelizmente pode ser nos dias de hoje.
Além que ele também, aos 12 anos de idade, ele estava no templo ensinando os doutores, aprendendo e ensinando. Significa que para ser letrado naquele tempo, para ter letra, para saber ler e escrever, não podia ser de qualquer família não, hein? Nós temos que entender isso. Jesus, quando ele nasceu numa manjedoura, mas não nasceu numa manjedoura porque ele não tinha condição de pagar um local melhor, para fugir de tudo que acontecia, a perseguição que ocorria. E quando ele nasceu lá, a Bíblia fala que uma estrela se diferenciou no céu, e 3 reis magos foram até lá, e o primeiro presente que Jesus recebeu foi o quê? Ouro. Então significa que ele sempre nasceu e sempre teve estabilidade. E isso prova que nós também podemos, porque afinal, todas as obras de Cristo hoje são direito nosso. Ele fez isso por nós, né? Ouro, incenso e mirra, mas o primeiro que ele recebeu foi ouro, o metal mais precioso, que o Pai que criou, não é verdade? Vamos lá, João capítulo 2, entendimento novo aqui para esse culto. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus, olha lá, e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5: sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Até hoje eu tinha o entendimento, que era o fato de ele simplesmente se materializar como Senhor. E foi o que aconteceu. Mas, se tem alguma coisa faltando numa festa, no final da festa, você pediria para alguém que não tem condição ou para alguém que tem condição de ajudar? Condição financeira. Porque ela chegou para ele e falou: filho, acabou o vinho. E agora? Não estou falando que ele chegou com a intenção de comprar alguma coisa, mas normalmente se eu estou precisando de alguma coisa, eu faço o que eu faço? Eu chego para quem tem e peço. Ele não tinha feito milagre ainda. Óbvio que Maria sabia quem era ele, mas o pessoal da festa não sabia. Não sei o que Maria esperava, não sei, de verdade. Se eu falar para você que ela esperava dinheiro, em nenhum momento a Bíblia fala isso, não posso bater o martelo e dizer, mas quem sabe que a intenção principal não foi essa, afinal, só vou pedir algo para quem tem. Jesus ele sempre foi próspero, Jesus era assim, tinha uma boa condição, como ser humano, mas ele se fez pobre para que eu e você tivesse. E ele foi lá e depois a gente sabe, encheu as talhas de água e tudo mais. E vários outros exemplos, pessoal, como uma vez que chegaram para cobrar impostos de Pedro, e o Pedro chegou para ele e disse: Senhor, estão cobrando impostos de nós, o que a gente faz? Para que não escandalize-se em nós, vai e pesca, e lá dentro da boca do peixe vai ter uma moeda, e você paga os impostos. Pessoal, se alguém que pescou tem uma moeda da boca, o que ele podia arrumar? Como que ele podia? Tinha tudo nas mãos. E foi lá e pagou. Prosperidade. Jesus ensinou várias formas de prosperidade. O primeiro milagre em Lucas capítulo 5, quando os discípulos foram em alto mar, pescou uma multidão de peixes. O que será que eles fizeram com o peixe? Jogaram fora? Venderam, gente. Jesus, onde tocava, era próspero, onde que fazia era próspero. Ele começou a ensinar os discípulos com milagres que trariam condição. Olha, quando vocês precisarem, eu estou do seu lado, vai lá e faz o que vocês vão precisar. Vocês não vão passar necessidade. Ele mandou 70 discípulos, 2 em 2, de casa em casa, sem nada, só com alforje, para se precisar, sem mais nada. E para depender das pessoas, Deus enviaria as condições. E depois que eles voltaram, ele perguntou: faltou alguma coisa? Nada nos faltou. Se isso não é prosperidade, hein? Só que o que dói é o seguinte, dói no bom sentido. Estou falando que eu estou sentindo dor agora não. É só um exemplo. Só uma forma de força de expressão. Que são pessoas que conhecem Jesus, e já usufruíram de casos com Ele de formas extraordinárias, mas tem muitas pessoas ainda que estão tendo falta. E Ele não quer que eu e você tenha falta, Ele quer que eu e você tenha abundância, porque Ele disse: eu vim para trazer vida com abundância. Agora eu tenho que entender isso, tenho que permitir que isso aconteça. João capítulo 12, a gente vai encerrar nessa mensagem. É simples, pessoal. O que eu preciso? Abrir a mente, gente. Entender, começar a deixar Deus conduzir. Ele quer o nosso crescimento, Ele quer a nossa prosperidade. Óbvio que a Bíblia diz: se você quiser obedecer, você vai comer o melhor da terra. Eu preciso querer e preciso obedecer. Não vou ter como usufruir. Há uma regrinha, né? E assim por diante. Acho que qualquer pai gostaria disso, né? Você tem uma filha. Eu tenho filha, já sei, só que é pequenininha, mas tem. Você já imagina lá na frente muitas coisas. Se você deixa sua filha namorar um moço, e depois você descobre que esse moço é um picareta, mentiroso e tudo mais, o que você vai fazer? Não, casa com ele mesmo, filha. Se você tiver um pouquinho de bom senso, vai fazer o quê? Filha, ele não é para você. Não merece ter você não. Você é uma menina muito especial para um homem desse caráter. Pai, mas eu amo tanto ele, mas ele vai te fazer sofrer lá na frente. Você dá a cara a tapa, mas garanto que você não deixa ela fazer besteira.
E não é com aquele papinho, não, ela escolheu não, se você abraçar o capeta, você vai falar que ela escolheu? Se você vê que a pessoa não tem caráter, você vai deixar ela continuar vivendo com ele? Da mesma forma, pessoal, se eu não sou obediente, não honro a palavra que Deus colocou no meu coração, não sou fiel, qual que é a garantia que ele vai me honrar desse jeito? Ele fala, poxa, você não é fiel, você não honra, não faz nada, eu vou te dar o quê? Para pensar, eu falo de uma forma bem humana para a gente entender. É da mesma forma a gente sempre sendo falho, quer dar o melhor para os filhos, quanto mais Deus. Então nós não podemos ser falhos, isso que é importante. João capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitaram dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro, era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, o espírito de Judas está aí ainda, viu gente? Toma cuidado, para nunca se tornar um. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? O que eu quero que a gente entenda, esse unguento, ele tinha então aproximadamente o seu valor de 300 dinheiros, que equivale a 1 ano de trabalho na época, não é 300 reais não, é 1 ano de trabalho na época. Esse perfume era muito caro e a Maria simplesmente despejou nos pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Judas, olhando aquilo, viu que era desperdício no ponto de vista dele, disse, por que não se vendeu e deu aos pobres? Olha só o termo, né? Parecia que se ninguém notasse, Judas seria até aplaudido. Olha, este homem tem coração, fica aí jogando no chão, no pé do outro. Poxa, ele podia estar para os pobres que estão passando fome. Mas olha o que diz o versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado do que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, onde que tinha oferta, e tirava dali, e tirava o que ali se lançava. Judas era ladrão. Eu digo a pessoa, nossa, como que você pode fazer? Você vai entregar o seu dízimo, vai ofertar. Pessoal, não estou falando da igreja da graça não, estou falando em qualquer uma. Isso não importa, não é questão de placa não, é questão de obediência. Eu sempre digo aqui, repito, se alguém aqui é visitante, pastor, eu sou lá da Assembleia, eu só vim visitar, entrega seu dízimo lá, não quero nem saber o valor dele. A sua fidelidade é com o Espírito Santo, é com Deus. O que importa é ser fiel, o que importa é honrar, o que importa é não se lançar fora. E às vezes estamos lá, e vem o Espírito, que eu falo, o Espírito de Judas é esse, misericórdia, vou dar X. Eu podia usar esse valor aqui para tantas outras coisas, mas não usa para as outras coisas não, pelo contrário, às vezes usa para coisas inúteis. Nem se fosse para coisas úteis seria certo. E aí o Judas fez isso. Mas o versículo 7 diz, o Senhor Jesus disse, e disse por Jesus, deixai-a. Se ela está fazendo, deixa ela, ela está fazendo para mim, para o dia da minha sepultura guardou isso. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aqui é mais uma vez da gente para entender que Jesus não era pobre. Me perdoa a expressão, mas é como está escrito aqui. Por que não era? Porque se ele fosse, ele fala, mas eu também sou pobre. E ela está me ajudando. Mas não, os pobres sempre vocês têm com vocês. Ele se isolou, ou seja, eu não sou. Mas vocês vão ter para sempre. Vivo, como pessoa. A gente sabe que está vivo, mas como Deus. Mas como pessoa, vocês não vão ter para sempre. Ela está fazendo isso por mim, ela está fazendo uma oferta por mim. Ela pegou um perfume que custa 300 dinheiros, que vale um salário de um ano todo, e está derramando os meus pés. E o que ela fez é lembrado até hoje. E aí? Como que nós estamos tratando o Senhor, não é verdade? Ele fez isso para que nós prosperássemos, pessoal. Tudo que nós entendemos, Ele se entregou na cruz para nos dar saúde, verdade, para nos dar salvação, é o mais importante, não diminua nem um pouco. Repito, não adianta termos dinheiro ou condição ir para o inferno. Prefiro perder tudo e ir para o céu do que ter tudo e ir para o inferno. Então não tem a questão. Mas eu sei que eu posso ter tudo e morar com Jesus muito bem. E é isso que eu quero. Quero ter do melhor, quero que você tenha do melhor, que você prospere mais do que você imagina. E não tem aquele específico, não, fulano vai ser grande quem quiser fazer o que Jesus quer que faça. E não vai ser grande quem omitir, quem não fizer. E infelizmente aí a gente pega a proporção que a maioria não quer. Mas eu e você pode fazer a diferença. Cabe a nós querer. Então eu vou tomar posse do que o Senhor me deu, do que Ele está me concedendo. Eu vou prosperar, porque Ele fez isso. Ele se fez pobre para que eu enriquecesse. Ele na sua pobreza eu vou ajudá-lo. Se eu ajudo como Maria, eu vou sustentá-lo, eu vou ungí-lo, eu vou fazer o que Ele está mandando e eu serei recompensado. Porque Lucas 6,38, bem conhecido nosso, diz, dai e ser-vos-á dado.
Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. E que Deus possa te usar e que você prospere como nunca. Hoje, nós vamos repreender, vamos amarrar, vamos expulsar todos os demônios que possam agir na sua vida financeira. Todos, do mínimo ao muito. Funciona? Vê depois o que acontece. Se você orar com fé, o que vai acontecer. O que eu tenho que fazer, pastor? Sua alma tem que estar bem. Tá? E como que a alma está bem? Quando você liga o seu querer à obediência à palavra. Não vou só porque eu tenho que ir. Eu vou porque eu quero ir obedecer. É uma grande diferença quando você coloca a sua vida sobre pauta, sobre aquilo que você quer. Você quer obedecer. Sua alma vai estar bem. Você vai ser bem-sucedido em tudo e ainda por cima vai ter saúde. É a Bíblia que diz e eu creio nela. Então nós vamos entrar em oração, mandar o mal embora. Aí o que nós fazemos, pessoal, para exemplificar? Nós exigimos a saída do mal. Ordenamos que o mal saia. Como nós repreendemos qualquer obra do inferno, qualquer obra. Se foi obra de feitiçaria que amarrou a vida financeira da pessoa. Tem um demônio que chama a capa preta, pessoal. E esse demônio, ele faz tudo na sua vida quebrar. Às vezes vai lá a pessoa, ela, possivelmente, é óbvio que ela não está sendo fiel a Deus, e isso dá abertura. E esse demônio, ele vai lá, e além de trazer, pode trazer, gerar a morte, ele vai e faz tudo que essa pessoa tem quebra. O carro não sai do mecânico, as coisas de casa só quebram, ou você está até quieto, mas vai dar um raio, alguma coisa na sua casa estraga, de repente um vidro quebra, é tudo uma ação demoníaca. Como que nós anulamos? Em nome de Jesus, porque por sua pobreza ele vai nos enriquecer. Repreende, manda embora, aí você pode ter certeza que Deus dará ordem aos anjos dele para trazer a sua bênção que estava travada. E entenda outra coisa importantíssima, simples e importante. Tem muitas pessoas que estão pedindo prosperidade para Deus, para que Ele envie a prosperidade. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque Ele já enviou, já está na terra, só que tem algo impedindo. Quando você expulsa o que está impedindo, esse demônio sai, como acontece em qualquer outra área, não só financeira, e aquilo que estava amarrado é liberado. Aí vem a bênção de Deus e chega até você. Que a Bíblia diz, né, pessoal? Que as bênçãos vão nos alcançar. Então é aí que funciona o negócio. Tá bom? E, pastor, como que eu sei que isso é verdadeiro? Ora e espera, meu irmão, só não retrocede na sua oração. Eu lhe garanto. Tá bom? Eu tenho falado também, para eu poder pregar essa mensagem, né, que essa mensagem ela vem de um estudo, o pregador que deu essa mensagem, que deu a base dessa mensagem, claro que aqui tem algumas coisas a mais, né, de entendimento, ele falou, não dê essa mensagem enquanto você não viver ela. Mas por quê? Porque senão teria só pregando, vamos tentar a sorte. É verdade, qualquer coisa na sua vida, isso é importante a gente entender. Quando você for falar ou fazer, é importante você ter usufruído disso. Porque você vai ter autonomia. Eu não estou com dúvida do que eu estou falando, porque eu usufruí, tenho usufruído e vou continuar, porque eu acreditei e fiz exatamente como eu estou te falando. Então não é nada distorcido, pelo contrário, está na palavra, só para a gente entender. Vivendo, eu sei que também você pode viver. Vamos expulsar esse mal, vamos repreender, anular qualquer obra do inferno. Tem dinheiro seu travado aí, tem causa na justiça que não sai e que não é um juiz que está enrolando. Tá bom? Tem muitas coisas que estão travadas, que existe uma ação demoníaca. Nós repreendemos, expulsamos o mal, ordenamos que ele saia, mas orar com fé, naquela oraçãozinha, uma mão com açúcar que dizem, né, pessoal? Está amarrado em nome de Jesus, sai, vai embora, tá bom? E não volta mais. Viu? Um exemplo. Não vai acontecer, nem vai mexer um fio de cabelo de ninguém. Não, mas não é também audição, não é imposição de voz. É fé, gente, determinação, você crê. Lembrando que a palavra determinar vem de pedir, que traduzido, como o missionário já explicou, e os grandes teólogos do mundo confirmou que não é nada ilusório, que é determinar, é exigir. E por fim, tomar posse. Então, se hoje você tomar posse da prosperidade e receber, valeu a pena estar aqui ou não? Pessoal, quem que não quer? O dinheiro tem que ser só sombra, tem que trazer descanso, não trazer tormenta. Tem gente que está perdendo a sombra por causa do dinheiro, mas ele veio para fazer sombra. Óbvio que a sabedoria ela tem que ser excelente, né? E a sabedoria veio com temor à palavra. Então, por que não ter do melhor? Eu já tenho, que bom, você pode ter mais, não se limita. Deus pode te usar mais, pode te conceder mais. E assim que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tá bom? Então, causa na justiça travada, aposentadoria está travada, não vai para frente, não vai para trás, emprego para 3 meses, se para a misericórdia, depois já manda embora, nunca cresceu na empresa, está estagnado na mesma posição, tem alguma coisa amarrando, vai ver quantas portas vão se abrir a partir de hoje. Porque as bênçãos vão vir, nós vamos anular, vamos expulsar o que está amarrando e vai ver se as coisas não andam. Vão andar, e Deus vai com a gente com isso. E Ele vai confirmar, hein, pessoal,
porque é aí que Ele prova que estamos certos. Não porque somos melhores de maneira nenhuma, porque a nossa base está na sua palavra e Ele confirma a sua palavra. Tá bom? Nós vamos fazer oração e que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.